Inspira, expira. Inspira para entoar. Om Namo Gurudev Namo. E relaxa as mãos. Bom, tô aqui, Carol Presoto, Simrat, e queria contar um pouco dessa história que nos une e que faz parte da minha jornada, faz parte da jornada da Ser. Primeiro, apresentando um pouquinho daquilo que eu sinto que é a Carol e da minha relação com ela. Um pouco antes da gente começar, eu estava aqui refletindo, né, como as relações efetivamente são fenomenológicas e, obviamente, a minha com ela não podia ser diferente, né? A gente começou numa relação médica-paciente. O João está com 14, há uns 12 anos atrás, eu procurei a Carol como dermato e a gente iniciou a nossa convivência assim, eu tentando cuidar do externo, já que eu não estava dando conta do que internamente estava se passando. A Carol, por sua vez, também cuidando de externos, já que ela ainda não estava apropriada de como cuidar dos internos. E a gente foi seguindo, né? E eu tenho... Acho que essa palavra orgulho não é a palavra adequada, mas muita expansão pela nossa conexão, que foi através também do trabalho voluntário, que era uma vontade minha. E minha surpresa quando, conversando com você, eu sabia, você revelou que era algo que você já fazia, já estava na tua vida desde sempre, né? Hoje eu sei que desde criança. E assim a gente foi se conectando, estreitando laços, se conhecendo, e uma visitando o trabalho da outra, até que eu depois mergulhei no seu trabalho, né, na medicina da consciência, da qual eu sou cria. E, Carol, eu queria um pouco que você contasse pra gente esse lugar da Carolina Presoto, a médica, super dermato, maravilhosa, até hoje aqui, a Simrat. Conta um pouquinho para que a gente depois vá entrelaçando essas histórias todas. É uma honra, né? Tô aqui nesse momento e vendo todo esse florescimento, né? Da Ser, da Fê, que é hoje, né? Essa expressão. E então até me emocionei aqui nesse primeiro momento de sentir toda essa conexão. A gente está junto aqui. A minha trajetória, né, começa na medicina, então na verdade antes disso, né, a gente sabe, né, hoje a gente consegue fazer as conexões e olhar para a história como um processo, né? Sim. E hoje eu reconheço que toda a minha jornada começa muito cedo, começa com o yoga, com a meditação, já com processos curativos. E aí eu entro na medicina, né, que foi aonde também um grande processo de transformação acontece para mim. O estar com o outro e ter ferramentas para ajudar o outro sempre foi, eu sinto, o caminho que me colocou na jornada, né? Assim, o que eu quero? Eu quero trazer... A medicina foi uma porta de acesso a isso, né? Quero ajudar o outro, quero estar junto ao outro, estender a mão. A medicina me proporcionou, foi um caminho que se abriu para isso. E dentro da medicina, então, foi uma grande jornada, muitas experiências. E a escolha da dermatologia. A dermatologia me trouxe para o Rio de Janeiro, na época, para estudar dermatologia.
E ao mesmo tempo em que eu estava, né, imersa nesse processo, já como dermatologista, que foi quando nós nos conhecemos, também um espaço, assim, um chamado interno, uma pulsação interna, né, me trazia para esse espaço que, de alguma forma, tinha ficado latente dentro de mim, né, um espaço em que, de uma pulsação, quero ajudar mais, eu quero me conhecer, eu quero desbravar, eu quero mergulhar nesse conhecimento, além do que reconhece o corpo como parte, né? E foi a partir daí que começou, então, a partir do meu próprio processo, você já conhece bastante essa história, mas do meu próprio processo de olhar e um dia no espelho não me reconhecer mesmo, dizer, eu não sou isso aqui que eu tô me expressando, quem eu sou então, né? E essa pergunta foi um grande cataclisma interno, né? Foi a partir daí que começou toda uma jornada de novas buscas, de descobertas e caminhos, horizontes que antes eu não estava enxergando, começando a enxergar, começando a me abrir para isso, buscar novos caminhos. Então foi viagens para a Índia e todas essas jornadas, e que aí então, com todos esses mergulhos, né, a meditação então abrindo e o yoga sendo grandes ferramentas que proporcionaram isso, surge a medicina da consciência, né? E a medicina da consciência foi um grande encontro. Em algum lugar, aquilo que eu já exercia como médica, né? Então essa medicina que já era parte de mim, que eu reconhecia, que eu entregava para o mundo, né? Se soma a um reconhecimento interno muito mais profundo de mim mesmo. Então eu começo a trazer dentro da medicina da consciência essa integração maior do que eu estava reconhecendo naquele instante que eu era, né? A medicina da consciência surge como uma proposta mais integrativa, né? Então de trazer a possibilidade de encontros, né? Assim como o que eu estava experienciando comigo, e de unificar conhecimentos, né? Então unificar conhecimentos científicos como o da medicina com conhecimentos científicos também, mas milenares, de uma forma que a experiência foi trazendo para a gente, né? O yoga, a meditação, e proporcionar para as pessoas o que eu estava descobrindo que era a expansão da consciência, né? O trabalho da mente. E hoje eu reconheço quão importante é esse aprender a conhecer a própria mente, né? E o quanto que isso pode estar nos ajudando a gente se transformar, a gente saber mais quem somos ou quem estamos sendo, né, Fê? Eu gosto de... Eu brinco um pouco, assim, com que... Hoje eu trago mais o que estamos sendo do que eu sou isso ou eu sou aquilo, né? Porque a nossa tendência mental é a gente se definir, é criar algum rótulo, é criar algum contorno de nós mesmos, né? Mas a gente sabe que nesse mundo que vivemos, e a minha própria trajetória é isso, né? Médica, que se transforma, yogi, professora, então tudo se transformando e eu reconheço e espero que continue, né, essa transformação. Então, o estar sendo como um reconhecimento do presente, né, aquilo que a gente está reconhecendo que nós somos naquele instante e se permitindo estar em movimento junto com a própria impermanência do que somos, né? Então, essa foi a jornada. E aí, então, surge a medicina da consciência, que você já conhece bem, e toda a nossa trajetória, né, começa a medicina começa de uma forma fluida, solta, e aí a gente começa a dar mais espaço para isso, começa então a proporcionar, trazer uma certa estrutura, né, para a medicina da consciência, e a Fê surge muito nesse momento, a gente se unifica, e hoje eu reconheço o quanto que esse espaço fortaleceu, né, cada uma de nós, né, para que essas realizações, né, se estabelecessem de uma forma mais sólida, né? E a gente sempre em transformação. Você estava falando aqui, me veio uma palavra à mente que eu acho que cada vez mais
eu venho me reconhecendo nesse lugar, mas não só a mim, mas esse trabalho todo que a gente tem aqui, pensando num lugar mais sistêmico, todos nós, né? E eu sinto que eu tenho isso, eu acho que você faz isso com maestria, né? Que é ser arqueólogo de si próprio e, obviamente, do outro que está perto da gente, né? Esse processo de transformação. E é muito interessante quando eu penso olhando nessa trajetória a nossa e pensando, meu primeiro contato com o yoga eu tinha 13, 14 anos, minha tia, foi a primeira vez que eu ouvi falar em yoga na vida, e ela sai, né, servidora pública, abandona tudo para montar um centro de yoga, isso lá nos anos 90, final dos anos 80, e aquilo era muito diferente, uma pessoa que não comia carne, era tudo muito diferente para uma família como a minha, super classe média tradicional. E aí um dia eu resolvi experimentar e realmente era uma classe basicamente de mulheres, senhoras, e estava eu lá fazendo minhas aulas. E de repente, num determinado momento, eu me desconecto com aquilo deixa de fazer sentido e eu vou para esse caminho de estudar, de também sentir que é através da advocacia que eu ia dar voz para mim mesma e para o outro. E vou trilhando esse caminho mais cartesiano, desse conhecimento mais técnico, desse ferramental, me desconecto com isso. E estar contigo me proporcionou a me reconectar lá com aquela essência, né, daquele ser que estava já quase totalmente moldado quando se conecta com a yoga, lá com 13, 14 anos. Então, com uma essência que já fazia parte de mim, que eu não me recordava mais, isso já com quase 40 anos, né? Então, para mim, isso foi um despertar muito grande, né? Uma conexão interna muito grande. E hoje, ver que isso pode fazer parte não só da minha essência, da minha vida privada, do meu lugar mais íntimo, né? Que é esse momento de conexão, de estar comigo mesmo, mas estar em tudo aquilo que eu faço, né? E acho que esse é o lugar que o meu encontro contigo me proporcionou e essa trajetória da medicina da consciência, e hoje eu sinto nascer, que é essa possibilidade da gente estar sendo com tudo aquilo que a gente é, né? Sem essas divisões, né? Então, quando a gente pensa, nossa, o que tem a ver yoga, meditação com advocacia? Tem tudo a ver, né? Como é que eu posso dar voz para aquilo que está aqui me afligindo, né? E me conectar com aquilo que está afligindo o outro, estar em presença para poder ouvir, né, o que o meu cliente, né, o que aquele ser está chegando para me trazer, se eu não tiver nesse estado de conexão, né, que para mim veio através da yoga e da meditação, inclusive o reconhecimento de o quanto às vezes esse processo todo é desafiador, é assustador, né, quando eu sinto os movimentos, não, por que eu não estou meditando, por que eu não estou praticando, né, essas indas e vindas da gente também ter que se reconhecer aonde está, o que está fazendo. Então, poder trazer tudo isso para aquilo que a gente está fazendo, independente se é numa vida profissional ou se é numa vida privada, acho que é uma das grandes lições que eu aprendi com você, convivendo com você. E quando eu vi, eu estava fazendo, né? Hoje eu consigo me dar conta que era um aprendizado, que era uma lição esse processo todo, né? E reconhecer esse processo. Porque o que eu sinto, né, hoje, sendo Fernanda, é que tudo isso precisa estar sendo parte para que eu possa estar em autenticidade e estar trazendo algo que seja meu e me proporcionar estar em colaboração com as pessoas, não só estar num lugar também, inclusive, com aquele que vem me procurar para teoricamente me pedir uma ajuda, mas reconhecendo que eu pouco posso ajudar alguém, né? Porque a gente está o tempo inteiro se ajudando, emaranhados nos nossos próprios processos, então sair um pouco desse pedestal de que, como profissional, ou quando alguém chega perto de você, a gente pode de alguma forma salvar alguém, proporcionar uma ajuda, né? Mas como a gente em parceria, ombro a ombro, pode descobrir alguma coisa desse encontro que surge, né? E isso cada vez mais tem sido presente nos processos da SER e tem feito sentido para mim. Então, estar aqui hoje com você, falando sobre isso, é um reconhecimento, uma gratidão e uma honra, porque
eram temáticas, né? Eram conversas e eram coisas que eu experienciava de fora e que eu não me percebia podendo viver isso, né? E isso gerava um conflito, né? Que hoje eu não só sei e sinto, mas porque vivenciei o quanto ele começa aqui dentro, né? E o quanto esse conflito que começa dentro reverbera em absolutamente tudo que a gente traz para fora, né, Carol? É muito importante a gente reconhecer quando nós falamos de relação, né, Fê, que tem uma relação primeira, né, que é a relação de nós com nós mesmos, né, e essa relação, então, quando ela não é conhecida, porque muitas das vezes ela não é conhecida por nós, né? Quando ela não é conhecida, ela tá navegando num submerso, mas atuante em todas as nossas outras relações. Então, quando a gente vem para um processo da gente estar se permitindo estar vindo para dentro, se observar, né? A meditação, o yoga são ferramentas que nos auxiliam, não são as únicas, são ferramentas que nos proporcionam isso. Mas quando a gente vem para esse processo de observação, de começar a fazer um processo de autodesenvolvimento mesmo, né? Nós começamos a reconhecer essa relação. E começamos a reconhecer também o quanto dessa relação está impactando em todas as outras. E essa relação a gente tem uma potência de reconhecer, de cuidar, né? De harmonizar. E a gente vai olhando para essa relação, e essa relação sendo harmonizada, a gente também vai tendo reverberações sistêmicas, né? E a gente começa a ter modificações na nossa própria vida, na forma como a gente vê as outras relações, inclusive uma relação de trabalho com um cliente, por exemplo, né? Então, é importante a gente reconhecer esse espaço da primeira escuta, que é a escuta dessa relação, né? Então, trabalhar isso, trabalhar com observação, com escuta nessa relação, nos proporciona também ter a possibilidade de estar escutando, né, de forma mais ativa as outras relações, as outras jornadas, e lidando com esses conflitos internos que nós aqui apresentamos, mas que estão reverberando sistemicamente. Né? Exatamente, porque assim, né, com você, né, como médica, as pessoas vão procurar porque estão literalmente com algum trauma físico exposto, alguma dor ali que está acontecendo no campo físico, né? Para mim, e aí é óbvio que você nesse processo integrativo reconhece o quanto isso ali é só um grande amigo avisando que algo nos outros corpos não está bem e que precisa ser ouvido. Da mesma forma que quando alguém vem para mim trazer um conflito, eu estou com uma questão e preciso resolver, eu estou com um problema, né? O quanto esse conflito não é interno, e é totalmente interno. Né? E a gente poder ter essa primeira escuta e passar por esse processo de estar o tempo inteiro se auto-observando, faz com que a gente possa também ter esse calibre e essa expansão para poder olhar para o outro, sabendo que o que está afligindo não é aquela situação externa que ele está trazendo para a gente. E que a gente não tem condição de trazer um processo de harmonização para isso, se de alguma forma a gente não pode abrir para essa pessoa essa possibilidade de se auto-enxergar, né? E ver que o conflito começa internamente, que ele vai existir eternamente, porque a gente não sabe, né? Não foi nos dado ainda essa possibilidade de saber o porquê que a gente está o tempo inteiro nesse processo conflituoso e que reverbera, mas se a gente não se apropria disso, né, a gente fica o tempo inteiro nesse lugar da reação daquilo que está acontecendo externamente e nunca estamos na pauta, né, no protagonismo da nossa própria história, né? A gente sempre fica reagindo àquilo que está acontecendo lá fora. E aí hoje eu sinto que é esse o trabalho que, como advogada, eu quero trazer para ser e sinto de alguma forma estar trazendo, né? Esse olhar interno para saber o conflito está dentro de você, ele vai acontecer, né? Ele vai ser espelhado nas relações porque é através do outro que a gente se reconhece. E hoje assim eu fico sempre isso, né? Acho que eu vou acabar todas as frases com gratidão para eu poder me reconhecer em você, né? Ter esse espelho, né? Que me proporciona tanto olhar para a sombra, mas também para a expansão, né? Porque quando eu te vejo, não só você, mas todo mundo, né? Mas esse balizador, né? De o quanto é aqui dentro que está reverberando fora. Acho que foi
a grande lição, né, desse meu encontro contigo, que tem várias camadas ainda para irem aparecendo, Infinitas né? camadas. Infinitas camadas, né? Eu brinco que eu sou a mentoranda Master Plus da Medicina da Consciência Eterna. Eu sinto, sabe, Fê, que na verdade a nossa jornada aqui é isso. Por isso que eu brinco das infinitas camadas, porque a nossa jornada é esse reconhecimento, esse remover camadas e camadas e camadas, porque isso nos traz o aprendizado, né? A nossa vida é relacional, né? Então, se nós observarmos, a nossa vida é relação o tempo todo, né? E as relações, né, estão gerando possibilidades de troca, né? E o conflito, sempre ele vai ser uma oportunidade de harmonia, né? Então, é do conflito que a gente tem a possibilidade daquela relação se encontrar em essência, se encontrar num espaço de inteireza. Enquanto tem conflito é porque não está inteiro, né? Aquela relação não está inteira. E a possibilidade que a gente tem da gente estar olhando para o conflito é um espaço muito curativo para as relações e para nós mesmos, né? E para nós mesmos nos reconhecendo sistemicamente como um coletivo, como seres em constante troca, né? Por muito tempo, quanto tempo o ser humano bloqueou o conflito, né? Assim, negou o conflito, Sim. né? E o quanto que isso nos afastou, inclusive, de nós mesmos, né? Da capacidade da gente reconhecer quem somos e de vivermos harmonicamente, porque o conflito submerso, ele continua sendo um conflito, né? Apenas a partir dessa perspectiva, quando eu consegui experienciar o quanto todos os conflitos que eu estava vivendo eram internos, que eu pude começar a abrir mão da ideia de que a gente vai eliminar de alguma forma os conflitos e de que a gente tem como, né, viver sem eles, e o quanto pensar em viver sem eles é justamente colonizar ou massacrar tudo aquilo que está interno dentro de mim e, por óbvio, tentar externalizar esse pensamento ditatorial para o sistêmico, né? Então, é assustador, né, todo dia ver, acordar e me deparar com... Eu nem preciso nem acordar, sonhando mesmo, eles já estão aqui. E aparecem durante o sonho. O quanto, né, somos seres conflituosos, tentando se reconhecer e buscar essa inteireza da essência, né? E lidar com isso é o big deal desse processo da gente, né? E trazer isso para uma linguagem da advocacia é um desafio, né? A gente é reconhecido como alguém que soluciona conflito, que elimina conflito. E hoje, quando eu ouço isso, eu chego a sentir uma dor no coração e consigo lembrar do peso que eu sentia quando um cliente me dava uma procuração e eu não entendia de onde vinha uma dor. Porque eu falava, mas isso é tão legal, eu estou tendo cliente, né? Estou próspera. Mas tinha um incômodo interno que eu não sabia o que era, né? Que era de um lugar de me colocar como salvadora de alguma coisa, né? Como se eu pudesse dar para o outro uma solução de algo que é dele, que eu mal dou solução para as minhas coisas. Isso tinha um peso no meu corpo, na minha alma, que eu não reconhecia, né? E hoje eu reconheço e posso dizer para o meu cliente, opa, aí eu não posso ir, né? Eu tenho um limite, né, que eu posso estar com você, né, em colaboração, em parceria, porque talvez eu possa trazer uma outra perspectiva e a gente junto vai caminhar alguma coisa. Mas eu consigo entrar num processo de autocuidado quando eu digo para ele, eu não posso te salvar, eu não vou dar conta do seu conflito, ele não vai deixar de eliminar. Mas é aquilo que você trouxe, né, o quanto ele pode fazer com que a gente aprofunde relações, né? Coloque elas num lugar de prosperidade na nossa vida, né? O quanto a gente também só entra em conflito com aquilo que é valioso para a gente. Né? Eles só aparecem em relações que são valiosas para a gente. Porque nós colocamos um valor, né? Assim, naquela relação, porque tem vínculo, né? Então, usualmente, de alguma forma, tem um vínculo estabelecido
para que a gente, de alguma forma, reconheça o valor daquela relação e disso possa possivelmente estar encontrando um espaço de desarmonia no sentido das necessidades, das expectativas em relação àquela relação, né? O quanto a relação é um caminho de aprendizado, né, para esse autocuidado e para a gente entender o que é essa ferida, esse trauma inicial, né, do processo de viver e de estar aqui na Terra, né? Porque sem a possibilidade de estar com o outro, a gente também não consegue estar reconhecendo essa necessidade que é nossa, né? E aí, como é que a gente cuida disso? Em cada relação ela se aparece de uma forma, né? E acho que é esse que... Sinto ser esse o lugar, né, pra gente ir. E aí o conflito, quando você começa a olhar essa perspectiva, ele perde até importância no lugar de se ser um conflito, né? Porque ele simplesmente é o que é, somos nós, né? E como lidar com aquilo, né? Da forma mais harmônica possível para não destruir aquele elo, né? Porque a gente tem, né, duas estratégias que a gente usa com maestria, assim, né? Fomos ensinados, né? Um é a gente fugir dele, então a gente não falo mais com essa pessoa, não lido mais com ela. Eu adoro essa estratégia, é a minha preferida. Ou a gente parte para o confronto, para a agressividade, né? As duas são muito destrutivas, né? Acho que o primeiro ponto foi quando eu consegui reconhecer qual era a minha estratégia. Eu falei, bom, já sei para onde eu vou com facilidade, né? E o quanto isso significa que eu não estou me colocando nas relações, me valorizando, né? Esse processo de auto-amor, né? O quanto a fuga representa também quase que um desenho do universo de quanto você não está se amando e se reconhecendo nessas relações a ponto de ceder ou de fugir, né? Que o primeiro passo é aquele ceder. Então tá, faz daí do jeito que você quer, porque eu não quero o conflito, eu vou fugir do conflito. E o quanto também isso tem pouco apreço para a relação, porque depois fica de um jeito tão insuportável que você tem que romper aquele elo definitivamente, né? Então ele revela tanto pouco apreço por si, quanto pouco apreço para a própria relação, né? E nesse reconhecimento, né, esse espaço de compreender e integrar, né, que você é parte dessa relação. Muitas das vezes, quando nós estamos falando de um processo em que você está ajudando uma pessoa ou está entregando algum trabalho para uma pessoa, né, tem já um molde estabelecido de que alguém faz, o outro recebe. E isso está tão entrelaçado no nosso campo mental que a gente não se dá conta. Então a gente acha que a gente tem que estar entregando alguma coisa e a gente esquece da gente, né? E o outro fica na expectativa de que você tem que estar ali entregando e não se coloca em processo também. Então como que a gente pode estar trazendo dentro dessa visão integrativa, sistêmica, como que a gente está reconhecendo o conflito como parte do aprendizado, como uma oportunidade de harmonização, como que a gente pode estar olhando também que é um processo e que tem ambos, né? Então, e como que esses ambos, eles estão ativos, eles estão... eles são necessários para que o processo aconteça. Como a gente tem está inserido, né, socialmente, né, crescemos nessa mentalidade muito cartesiana de separar as coisas, né, nas relações privadas, se a gente pode dizer assim, a gente consegue reconhecer essa participação, mas muitas das vezes não se apropria disso e se coloca sempre no processo de vitimização, né, o algoz e a vítima. Mas nas relações profissionais existe exatamente esse lugar muito claro dessa passividade de quem está chegando até você, né? E como se isso fosse possível, como se a gente não fosse impactado por aquele ser que chega a gente, né? E que trabalho é esse que eu vou entregar para alguém sem que eu esteja mergulhando no mundo do outro? E que dor que isso gera, porque é uma relação estéril, né? E sem mergulhar no seu mundo também, né? Sim, sem essa troca, né? O pior, a troca acontece e a gente finge que não acontece. Então é um teatro que é muito dolorido, né? Porque gera o quê? Aquela sensação do cliente de que recebeu pouco,
e estou pagando muito, e a gente te entregou demais e também não teve a contrapartida, né? Então, nas relações profissionais, isso para mim fica muito claro, né? E eu observo de outros colegas que chegam, né, advogados, o quanto a gente chega... tem, né, piadas clássicas dessa relação do advogado com o cliente, né? Então, a pessoa chega para você com um conflito, e aí você vem com uma solução que não é nem você que dá, porque, né, vem da justiça, vem de um outro terceiro, e depois o cliente, você apresenta aquilo para o cliente, você fez o seu trabalho, e ele está insatisfeito. E é claro que ele vai olhar para você, bom, você não me deu o que eu queria, eu continuo com o conflito está aqui dentro de mim. Né? E aí começa um outro conflito, que é esse peso, essa desigualdade, essa falta de equilíbrio nessa relação, que faz com que o cliente queira barganhar o preço que você propôs e que ele lá atrás ajustou, porque ele quis se livrar do problema e jogar no teu colo. Então, tá tudo certo, o preço está valendo. Mas depois, quando a solução aparece, que não partiu dele, não partiu de você, nem partiu de um outro, a insatisfação, né, sistêmica. Então, as piadas sobre advogado, você escutar, né, que advogado é um tipo de gente que não presta, toma cuidado, abre seu olho. E eu tenho uma parceira de trabalho, né, assim, que eu posso chamar assim, que é a Kim, e ela tem, né, no contrato dela de trabalho com o cliente, essa expressão de que ela quer construir um mundo, e ela trabalha todos os dias para um mundo onde não existam mais piadas sobre advogado. Porque eu conto para ela, isso é dolorido, e eu me reconheço muito nessa fala dela, né? Por que eu sou uma pessoa que não pode ser confiável? Porque eu sou advogada. Né? Então, da onde vem essa origem? Né? Vem da falta de clareza, dessa troca que existe em qualquer relação, sabe? Então, não existe uma relação profissional, uma relação pessoal, é tudo relação. E elas totalmente se intercambiam o tempo inteiro. Então, é isso, eu fui te procurar um serviço, né? Uma médica, paguei um preço para receber um tratamento. E hoje a gente está aqui, a gente tem uma amizade, né? Eu conheço a sua família, você conhece a minha, e nossa, e quantas facetas dessa relação já se apresentaram, porque não existe um padrão, né, para as relações, elas estão aí, basta a gente reconhecer. Né? Agora, se a gente vai compartimentando, quanto a gente não possibilita essa expansão. Quanto a gente limita, né? Isso, quanto a gente limita, né? E está o tempo inteiro se limitando, se enquadrando, e o quanto isso é dolorido. Né? E hoje poder estar tranquilamente, né, começando os meus processos nascer, entoando esse mantra de conexão que para mim traz uma presença, não porque eu estou jogando para o universo esperando que o universo vai me trazer essa conexão, mas é porque para mim é um processo, é algo que eu falo e que eu me reconheço em presença, né? Então é de dentro para fora. É importante a gente reconhecer dentro dessa, né, de um espaço de consciência, né? Nós estamos aqui, né, trabalhando a consciência, buscando essa expansão consciencial de como a gente se reconhece de uma forma mais ampla, a visão sistêmica, integrativa, tudo isso que nós estamos falando, que é muito necessário a nossa inclusão, você se incluir dentro, né, do processo. E eu vejo que isso é tão sistêmico, o lugar, por exemplo, de buscar um salvador, né, é sempre um espaço, então, de um externo, de uma busca externa, né, e de uma não inclusão sua, então, onde a nossa responsabilidade, a nossa autonomia dentro da nossa jornada ficam de lado, né. E quando a gente fala dentro desse processo, né, nascer, por exemplo, tem um espaço que é incluir-se no processo, né? Incluir-se significa estar em processo, né? E colocando-se nesse espaço de estar em observação, estar em autocuidado, estar em reconhecimento ao mesmo tempo que em relação, né? Então é a relação comigo, a relação com o outro sendo estabelecida o tempo todo, né? Eu vejo essa presença do incluir-se muito interessante, porque é muito fácil a gente projetar para fora, né, a visão do que a gente está buscando ali. E você não se inclui no próprio processo. Porque esse processo de se incluir é um processo de se abrir para algo que você não sabe o que vai acontecer. É abrir mão do controle. Né? Então,
para mim é muito assustador isso o tempo inteiro, mas eu percebi, acho que também a experiência de vida, né? Eu não sou mais uma criança, você também não. A gente vai percebendo que não tem outra forma. Então, não existe o controle. Então é muito interessante, né, perceber que eu uso como uma ferramenta externa brincar com contratos, né? Então, e a brincadeira, inclusive, de trazer o nome, que nem fui eu que inventei, mas acho que é maestria do universo, contrato consciente, né? Porque a gente está falando, né? Para que surgem os contratos? Surgem justamente para a gente controlar as relações. Então, e vem de um lugar tão, eu digo até infantil, como que você pensa que um papel, né, de duas faces pode de alguma forma controlar qualquer processo relacional? Então, como é que a gente se deixa levar por uma brincadeira como essa? Né? Isso é impossível. Não existe, né, nenhum documento legal que vai poder controlar qualquer relação. Né? Documento legal, qualquer coisa que você coloque nas palavras. As palavras já foram, é sobre o que foi, não sobre o que é. Né? Se eu escrevi, se eu conseguir processar aquilo na mente, já aconteceu. Então, cuidar dessa troca, dessas expectativas, do que eu espero entender que a gente está nessa relação, sendo eu com o meu cliente, como profissional, seja numa relação pessoal, qualquer que seja ela, seja comprando alguma coisa, se de alguma forma aquilo está se protraindo no tempo e requer uma relação com alguém, a gente está fazendo uma troca o tempo inteiro, né? E aí, como de alguma forma trazer consciência para isso, né? Nesse nosso mundo ainda 3D, o papel pode ser uma ajuda, né? E falar sobre isso e trazer isso para essa realidade, né? Tem troca, por mais que seja. Você pensa que é um simples contrato de trabalho, né? Uma prestação de serviço, eu estou trocando, o que você está comprando sou eu, inteira aqui nesse lugar. Você querendo ou não, ou eu fingindo que não sou, né? Porque quem é esse profissional que acorda de manhã? Como é que foi a noite que eu tive? Então, aquele julgamento, aquela petição, o atendimento com o cliente, ele está recebendo toda essa pessoa. Então, por que não dar consciência para ele que isso, né? Porque isso me acolhe e acolhe ele também, porque ele está lidando com uma pessoa. Ser humano com ser humano. Exatamente, né? Que pode se conectar com ele nas humanidades. Porque senão eu me coloco como alguém, né? Que não se impacta com nada, né? Eu sinto que dentro dessa proposta do Contratos Conscientes, né, por todos esses aprendizados, sai de um espaço de um controle de uma relação para um espaço de reconhecimento da troca. Né? Então, eu sinto que de uma forma muito simples, mas que não é só, né, que é muito mais diverso e complexo que isso, mas nesse reconhecimento, é um reconhecimento da troca. A gente perdeu o contato com o simples, né, Carol? Tudo hoje é gourmetizado. E eu acho que essa é a brincadeira, né? Então é simples mesmo. Né? E você está falando desse impacto, eu acabei te cortando, peço até desculpa, mas esse impacto do sistêmico, né? E aí quando a gente se percebe não ligando para essa troca ou fingindo que ela não acontece, isso reflete no mundo que a gente está vivendo, né? Então a gente passa por cima das pessoas que estão dormindo na rua e finge que isso não é problema meu. Claro, eu não me reconheço nas relações onde eu estou, eu não me coloco, né? Eu estou ou como vítima ou num lugar onde aquilo não sou eu, não sou ali, né? É uma profissional, é blindada, então é isso, a gente banaliza a violência, banaliza o outro ser humano, os nossos processos de dor, e aí a gente está no mundo que a gente está vivendo, né? Então, acho que um pouco... Eu não gosto nem... Eu cada vez mais estou querendo trazer uma outra palavra, né? Não é do meu trabalho, acho que um pouco de quem eu sou, um pouco de quem você é, e de tantas outras pessoas que estão chegando. A gente, ali antes da gravação, estava falando sobre isso, né? É simplesmente ser, né? Então, o serviço que eu estou prestando não é um serviço para o outro, mas é um serviço para a humanidade, de sendo quem eu sou. E basta isso.
Basta isso para a prosperidade vir, seja ela financeira, seja ela de bem-estar. Na verdade, né? isso é prosperidade, ela não precisa nem vir. Exatamente, isso é prosperidade, isso é... Porque eu recebi essa pergunta, tá, ok, eu reconheço que agora eu estou me colocando como eu sendo eu, né? Então eu não estou procurando mais um emprego de X, Y, Z. Mas então, eu vou me oferecer? E aí eu falei exatamente, não, você não vai se oferecer, as coisas vão chegar para você, porque a partir do momento que você é o que você só você faz aquilo, só você é aquilo. E a gente está em um processo sistêmico de colaboração. Alguém precisa daquilo que você é, assim como você precisa de alguém que a outra pessoa é. Então, é natural, né? Não tem esse lugar de prateleira de supermercado se vendendo. Não é produto. Não é produto, né? É simplesmente ser. E como as plantas, como a natureza, né? Uma precisa da outra e está nesse processo se intercambiando o tempo inteiro. Quando a gente se apropriar, né, dessa autenticidade, isso vai vir com naturalidade. Eu sinto que isso vem dentro dessa visão fenomenológica, né, Fê, do reconhecimento do sujeito. E isso é algo que é muito desafiador para a nossa mente compreender. A gente está tão estruturado dentro do objeto e do reconhecimento do objeto, e a gente não se dá conta o quanto que a gente objetifica a nós mesmos, o outro, as relações, e o quanto que a gente diminui o papel do sujeito, né? O quanto que a gente não vê o papel do sujeito. E é esse espaço, né? O reconhecimento do sujeito. E quando você trouxe esse exemplo, né? E agora vou me oferecer, né? Chegou para mim assim, é interessante a gente reconhecer que tem esse espaço que, quando há uma presença, né? Então essa presença, ela está se reconhecendo, ela é autêntica nessa proposta, né? Ela tem essa reverberação, ela está impactando já, né? E dentro dessa visão sistêmica, isso então está gerando movimentos, né, que estão fazendo acontecer. Mas também eu reconheço algo que é importante, só para desmistificar assim também. Isso não significa que não tem muito esforço, muito aprendizado dessa pessoa. Pronto, estou pronto. No momento que você falou estou pronto, o universo começou tudo a cair. Exatamente. Né? Não, é assim, reconheço, estou sendo... Estou aqui, como eu posso atuar, né? Isso, então, se ancorando nesse lugar, né? E o fato de você estar sendo e praticando o estar sendo, isso reverbera, isso vai trazendo os movimentos, né? Para que se manifeste. E são coisas, outro dia, até um tempo atrás, né? Você fez uma publicação numa rede social falando sobre essa postura do estar sendo, das escolhas que a gente faz, o quanto isso reverbera, e aí, né, desmistificando isso que parece que a gente trouxe, né, na plenitude, né, e parece que eu estou aqui plena, e as coisas acontecem, acorda iluminada. Abre os braços e deixa chegar. Mas são essas pequenas escolhas, né, então por que seu banheiro não tem nenhum vidro? Né? Ai, meu cabelo vai ficar ruim? Tá, mas o que você está querendo impactar com isso? Então é sobre simplesmente, será que o seu cabelo vai ficar ruim? Tá, e se ficar ruim, ele vai se adaptar e depois as coisas vão... Eu sou o meu cabelo? Então, você trouxe uma reflexão mais ou menos sobre isso, né? E aí são essas perguntas, né, que geram, às vezes, quando você muda alguns hábitos, né? Ah, deixa de comer carne, mas porque tem pena dos animais, não, ninguém merece pena, né? Mas num ambiente sistêmico, né, eu entendendo a importância daquele ser dentro desse sistema que eu vivo, e entendendo também que nós somos bilhões, né? Que impacto é esse que eu quero gerar nesse mundo? Então, por que eu acho que tem que ter um ser que está disponível para o meu servir? Né? E aí vem aquelas histórias, não, mas a gente se alimenta, tá, mas a gente era isso, e aí eu vou continuar vivendo como eu era? Como é que a gente é agora? Né? Eu não caço mais, né? Eu vou no supermercado. Né? E que impacto é isso eu ter o meu freezer cheio de carne congelada? A gente não pode justificar o presente pelas ações do passado. Exatamente, né? Ou como o passado acontecia. Isso. Isso a gente vê socialmente, né, Fê? O quanto que isso está sendo borbulhado para que a gente abra essa consciência. A gente não dá para a gente justificar o nosso presente mais pelas ações ou por como a gente via a sociedade ou como a gente via, né? Não dá. Exatamente. Até porque, né,
o quanto isso representa para a gente quando a gente vai olhar, né, mais uma vez trazendo relações familiares, conflitos, né? Porque uma das coisas que eu mais sinto, né, que aparece no meu trabalho são as relações, né, íntimas, né, amorosas, sexuais. E aí você pensa no caso, a gente vive estrutura de estar junto dos anos 50, né? E o quanto esse movimento, é claro que somos uma geração de transição, e somos mesmo, né? E o quanto isso impacta, né, nesses novos modelos de se relacionar e a dificuldade dos nossos processos mentais tentando se agarrar quando a gente acha que é o mais moderno, né, tá o mais antenado, a gente está preso a uma concepção de família, de relação e de estrutura de se relacionar de 50, de 60 anos atrás. É porque isso é conhecido. Exatamente, né? Então, não necessariamente é porque a gente tem um processo autoavaliativo de reconhecer se aquilo é realmente o que a gente sente, o que a gente está se propondo, mas muitas das vezes essa escolha de estar sustentando determinado tipo, né, de atitude ou de relação é por muitas vezes ser simplesmente conhecido por nós. Exatamente, né? E o quanto a gente poder estar reconhecendo isso, a gente volta ao processo de presença, de autoconhecimento, para se reconhecer para além da mente, né? Isso. Entender que a mente está aqui a serviço de um todo. A serviço de um ser. De um ser. Que assistente. Exatamente. Mas a mente está a serviço de um ser e não esse ser está a serviço dessa mente, né? E que ela existe para isso, para dar forma e conformar, como você diz, né? E fazer os nossos julgamentos com base nas nossas vivências, naquilo que a gente conhece, mas que não é só isso. Porque se fosse isso, a gente não tinha esse incômodo, e esse conflito, e esse sentimento, né, que faz com que a gente, talvez nos processos de raiva, ou nos processos de maior encolhimento, né, mas que dê pra gente esse lugar que a gente precisa se movimentar. Se fosse só um processo mental, a gente estava todo mundo conformadinho, estava feliz da vida. Nunca vivemos num mundo tão colonizante, né? Onde, se a gente olhar de uma forma global, todos podemos se reconhecer numa mente única, né? Pensando de forma igual. E o quanto isso é castrador, limitador, causa conflito, doença, depressão, ansiedade, né? Então... a transformação e a mudança é a nossa constante, né, Fê, aqui. Então, se a gente está, de alguma forma, e a nossa mente vai fazer isso muitas vezes, essa mente que busca proteção, né, vamos chamar assim, ela vai tentar buscar estabilidade, né, ela vai tentar fazer você parar no tempo e espaço, né. Sempre que nós entramos nesse espaço do parar, entre aspas, que a gente não para, mas que a gente se reconhece ali dentro de um contorno limitado, nós estamos também entrando num espaço de sofrimento, porque a nossa jornada, a gente conversou sobre isso esses dias, né? A nossa jornada é impermanente. Sim. Quando eu busco o permanente, eu estou me colocando num espaço de estar limitando o próprio reconhecimento de quem eu sou aqui como parte desse universo, né? O nosso universo, o nosso sistema é mutante, né? E é muito importante a gente reconhecer isso. É desafiador, mas quando nós falamos de um espaço de escuta, presença, né? Reconhecimento das relações como parte de uma troca, nós estamos falando de um reconhecimento de um ser que está se propondo a passar também por mergulhar mais nos desconhecidos, desbravar-se, né? Num espaço que é mais interno, profundo, né? Que não é tão visível necessariamente. A gente está falando de também esse ser que em algum lugar, sim, muitas vezes a gente vai precisar desse espaço um pouco mais confortável, porque a gente está passando por uma situação, né? Mas que também está se propondo, né, a transformar-se, né? Se propondo a estar gerando novos impactos e novas atitudes de si. A gente reconhecer que a nossa atitude, né, a atitude que a gente está tendo, ela expressa uma essência, é muito importante. E a gente está aqui colocando essa atitude, né, que é o nosso impacto é como a gente está reverberando a nós mesmos, e se a gente não está reconhecendo a essência, a nossa atitude está reverberando alguma outra coisa aqui. Sim. Então é isso que é importante, é trazer essa consciência, né? Mas reconhecer também que
a pergunta, eu trago, né, aquilo que eu comento muito com vocês, que é cultivar a mente que não sabe, a mente que é eterna aprendiz. Né? E isso é um desafio para o ser humano que está dentro dessa estrutura que busca estabilidade, que busca permanência, né? Mas é talvez um dos desafios mais importantes da nossa jornada aqui de transformação e de ser. Né? E mais bonitos, né? Porque a partir disso, né, quantas coisas nos acontecem. Se revelam, se manifestam. Se revelam. Novos horizontes, né? Exatamente, exatamente. Então, é um convite, né? Que todos possam se abrir para o desconhecido, né? O quanto é assustador, sim, e mas o quanto também é o bonito, sabe? Quantos presentes vêm a partir desse desconhecido, né? Dessa relação com o desconhecido. A fazer e desfazer o tempo inteiro de quem nós somos, dessas escolhas, né? De se abrir para o desconhecido, as escolhas que são escolhas do amor, né? Porque o medo traz a gente para esse lugar do recuo, né? De tentar segurar aquilo que não dá. Eu queria muito escutar um pouco de você para a gente finalizar aqui nosso papo, sobre esse processo da gente poder integrar em tudo aquilo que a gente faz, quem a gente é, e principalmente naquilo que a gente está ofertando para o mundo, pensando nesse lugar sistêmico, né, que a gente se encontra, né, o quanto é importante a gente se apropriar de quem a gente para poder estar exercendo aquilo que a gente pode estar chamando de profissão, de trabalho, né? Queria ouvir um pouco sobre essa escolha de amor, de ser quem a gente é em tudo que a gente está fazendo. Não interessa se é da vida privada ou se é da vida pública, né? Mas essa integralidade de sermos quem somos, né? E a potência disso e os desafios. Eu sinto que cada vez mais quando nós falamos de amor, né, é também uma ressignificação dessa palavra, né, que dá uma forma a algo. E é importante a gente olhar o que significa, né, para nós amor, né? Hoje eu reconheço o amor como uma própria vibração da harmonia, né? Então, quando eu estou de alguma forma estabelecendo que eu escolho o caminho do amor, né, eu estou me propondo a estar num espaço de abertura para aquela relação, para aquela proposta que eu estou me colocando. Eu estou reconhecendo o outro, né? Eu estou trazendo as facetas diversas desse amor que se manifestam como respeito, como empatia, como cuidado. E sempre lembrando que o amor, ele não é uma projeção nem para fora, nem só para dentro, ele é tudo. Né? O amor é o espaço inteiro. Essa possibilidade da gente estar reconhecendo que, como ser, eu estou aqui buscando esse trabalho interno, né? Nesse encontro comigo mesmo, mas reconhecendo que essa reverberação do amor, então, é sempre em relação. Né? E quanto mais a gente vai descobrindo esse espaço interno, mais a gente se vê parte. Né? Então, essa nossa jornada de sermos, né, como você trouxe, ela vem dessa, eu posso dizer pela minha própria experiência, né? Chega um momento em que você vai vindo tanto para dentro e você vai reconhecendo que quanto mais dentro, mais você é fora. Se faz sentido isso, sabe? Mais parte você mais você se reconhece sendo aquele outro. E o que você vai escolhendo para você também não é mais só para você, né? E eu reconheço também que quando a gente fala de sermos autênticos, de sermos a nossa, né, a nossa essência, de vibrarmos, manifestarmos a nossa essência, é importante a gente também olhar para esse trabalho interno, né, de reconhecermos a nossa constante impermanência, né? Eu sinto... É claro que é lindo falando isso, né? Super simples. Mas não, né? Mas não. Tem toda a sua complexidade envolvida. Né? Até porque o outro é o outro, né? Mesmo sendo eu. E é justamente esse amor que é o espaço inteiro, ele inclui, ele é inclusivo. Então, o amor, eu sinto que é essa proposta, né, dessa inclusão.
né? E então eu estou incluindo a mim, eu estou incluindo ao outro e estou reconhecendo a diversidade, né? E quando nós falamos de então sermos a vibração da nossa essência, de reconhecermos o nosso ser e expressarmos esse ser de uma forma em que a gente está contribuindo, né? Primeiro, o reconhecimento de o fato de você estar sendo você já é uma contribuição, né? Você já está impactando dentro de um espaço em que quebra barreiras, quebra muros, quebra possibilidades contraídas, né, daquilo que nos separa. Então, isso eu acho que é bem significativo da gente estar olhando. E a outra coisa que eu sinto, sabe, Fê, que quando a gente fala do ser, né, estar sendo e estar reverberando aquilo que você está reconhecendo nas suas escolhas de trabalho, na sua profissão, é um reconhecimento que o tempo todo você está também num processo de construção, desconstrução e construção. Então você tá se descobrindo, você está aprendendo sobre você. É necessário, ao meu ver, né, quando a gente está nesse processo, porque você vai lidar por diversos momentos com desafios, né, que a gente encontre algumas ferramentas que nos ajudem a centralizar, a encontrar um espaço de conexão, que nos tragam para uma capacidade da gente trabalhar a nossa mente de uma forma que ela nos traga uma calma, uma tranquilidade e não só isso, uma visão mais ampla, né? Então, dentro desse processo que a gente está aqui, eu acho que durante todo esse momento, né, conversamos que a gente está reconhecendo que tem o dentro e que tem esse amor que expande e reconhece também como parte, né? Nós também estamos reconhecendo que é necessário o trabalho interno, né? Então, como que você está se propondo entregar algo para o mundo que reverbere você, se você não está cuidando do espaço interno que você reconhece você? Então, como que a gente pode estar trabalhando isso mais? Como que a gente pode estar... tem diversas ferramentas, aí cada um tem que encontrar aquela que traz para você esse espaço de conexão, né? A conexão com si mesmo, né? Como os ensinamentos milenares nos trazem, né? A conexão com si mesmo. Como que você estabelece essa relação com si mesmo, cuida dessa relação e a partir daqui vai reverberando, manifestando e colocando isso de uma forma que contemple todas as suas relações. Então, este ser, né, e você sabe bem isso, né? Este ser, ele não é mais um ser que é uma profissional, que é mãe, né? Este ser está aqui sendo tudo isso, não se compartimenta mais, né? Então essa mãe também essa profissional, né? Então você começa a reconhecer que você não cabe mais em pequenas definições e que quando você se coloca dentro de um pequeno quadrado, né? De dizer assim, aqui eu sou a advogada, né? Quando você se coloca aqui nesse quadrado, você não se sente completa, você não se sente inteira. Por quê? Porque você não é só isso. Como que eu, como ser, então consigo ser eu, dentro da minha inteireza, em todas as minhas propostas de ser, seja profissionalmente, seja numa relação afetiva, seja com o filho, né? Seja na vida, com o mundo, né? Como eu estou me propondo aqui estar me relacionando com o todo, com a sociedade, dentro dessa inteireza, né? E isso é um trabalho. Como que a gente sustenta essa inteireza? Como que a gente encontra esse espaço? Como que a gente se trabalha, né? De forma inteira. E não tem fórmula mágica, né? Sim. Tem esse lugar em que a gente, de alguma forma, vai se reconhecendo. Inclusive se permitindo experimentar. A experiência é fundamental, que é a experiência de si mesmo, né? Só que como que você experiencia a si mesmo, né? O Harari, né, as 21 lições, o último livro dele, ele comenta, né, que... Não sei se você lembra desse livro? Eu sei qual é o livro, eu não li esse livro. E ele comenta que a gente está tentando entender a mente, através né, cientificamente, estudando, fazendo estudos, mas ele diz assim, talvez a gente não vai conseguir entender a mente dessa forma. É necessário que
a gente só vai conseguir entender se a gente vem para dentro, se a gente medita, porque o processo da mente está acontecendo aqui, né? Então, é necessário a gente vir para dentro, a gente avaliar o nosso campo mental, cuidar da nossa mente, cuidar das nossas relações, né? E a meditação, eu não sei se para todo mundo aqui é uma ferramenta que a pessoa se sente disposta, mas sinto que a meditação é uma ferramenta muito eficaz para nos ajudar a acessar um espaço interno que para nós ainda é desconhecido, né? E quanto mais você vem para dentro, mais você vê que o dentro e fora, né, na verdade são mais de um mesmo, né? E aí você vai entrando dentro dessa percepção de si mesmo. E eu sinto que também essa proposta de sermos, né, revelarmos e extravasarmos nossa autenticidade, né, no mundo como nós conversamos, vem também de uma proposta de troca, sabe? De troca, assim como a gente faz, né? Assim, estabelecer troca, se permitir estar acolhendo o diverso, reconhecendo o diferente. Toda vez que a gente reconhece o diferente de nós, né? A gente está se colocando em relação a isso e a gente está trazendo isso para o nosso campo de atuação. Então, o nosso conhecido se torna mais amplo. Isso é muito significativo, né? A gente tem aquela frase, né, na medicina da consciência que a diversidade nos unifica. Exato. Muito dentro dessa proposta, né? Quando a gente se reconhece que a gente quer, a gente busca a nossa inteireza, esse encontro com a nossa inteireza. E sendo a inteireza um espaço de união e integração, como que a gente, dentro dessa nossa esfera coletiva e complexa, como que a gente, né, se unifica? Se a gente não acolhe a diversidade, é complicado a gente encontrar esse espaço de união, né? A gente se unifica pela diversidade e pela própria diversidade em nós mesmos, né? O quanto que a gente é diverso em alguns momentos de uma forma, de outros outra, como que a gente acolhe também a nossa própria diversidade interna, né? Isso reconhece e nos acolhe também, Uhum. é lindo. A nossa né? Nossa capacidade de ser multifacetados, né? E nossa complexidade. Então... Queria agradecer esse espaço da gente estar aqui conversando, enfim, e realizando, né, Carol? Assim, na verdade, esse papo é muito para celebrar uma realização de quem nós somos, da enorme diversidade que nós somos, porque somos muito diferentes, mas acho que em algum momento das nossas vidas a gente reconheceu o quanto essa diversidade é uma soma real, é muito potente. Nós duas juntos somos um perigo, a gente é capaz de construir uma cidade junto. Não pode dar asa. Ai, porque temos, né, essa capacidade, né, de realização daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente sonha, né? E acho que isso também é um elo, né, que nos sustenta a nossa relação. Quão importante é sonhar também, né? Sim, quão importante é a gente sonhar, porque o sonho, de alguma forma, ele está trazendo horizontes que até então não estavam sendo percebidos. Se jogar para o desconhecido, né, Carol, assim, o sonho, né? Acreditar neles e buscar esse ideal, esse norte, né? Se abrir para esse desconhecido, né? E não abafar isso da gente, banalizar isso como se fosse algo que não fosse vivo, né? Então, perceber toda essa experiência, inclusive o sonho, como algo vivo que pertence a gente. Né? E o quanto que o sonho não necessariamente é um ideal, o sonho é um sonho. Exatamente. Né? Os sonhos são possibilidades, né? E quanto que a gente pode estar também se permitindo estar abrindo esses horizontes, né, que são tão importantes para a nossa mudança coletiva, essa transformação que nós estamos. Os pequenos passos, né? Porque a gente pensa no sonho como algo inatingível, mas é aquele pequeno passo que faz a gente chegar lá, né? Ele é tão real, né? Tão factível possível. E isso é muito interessante, porque quando a gente estava falando ali também da autenticidade, e finalizando, né, essa nossa conversa, porque senão a gente vai ficar aqui, bom, um dia não é suficiente. Mas finalizando, muito esse lugar que
o nosso campo mental, quando ele projeta propósito, quando ele projeta, né, a gente já fica esperando que a gente tem que chegar em algum lugar. E esse é um lugar que eu tento cuidar muito, porque isso nos leva para um lugar, muitas vezes, de sofrimento, sabe? De que a gente tem um lugar para chegar e a gente não está naquele lugar. Então você está numa eterna busca, você está numa eterna frustração, né? E agora, se você reconhece que você está sendo e que você está dando um passo para aquilo que você está reconhecendo que faz sentido para você. Então você está reconhecendo que o sentido já está aqui. Esse lugar de busca, né? Eu tenho implicância também um pouco com essa palavra, porque gera uma ansiedade, né? Eu estou sempre buscando algo, então nada do que eu estou aqui é possível, é suficiente. É a frustração, né? E aí, o quanto que a gente pode estar reconhecendo com presença o que é. E o que é agora, é aqui e agora. O quanto que a gente pode estar reconhecendo isso, mas a partir daqui também está, sim, criando sonhos, né? Com pequenos passos, né? Tornando aquilo o possível mais presente aqui, aí de repente um outro passo. Então olha o passo possível para você hoje, né? E assim você continua a sua jornada. Todo dia um pequeno passo possível. Exatamente. Pois é, esses pequenos passos possíveis trouxeram a gente aqui hoje. Eu te agradeço muito da gente estar junta, podendo sustentar esse elo real. Vários elos, né, Carol? E é isso. Oh, querida, gratidão a você, a Ser, por estar se manifestando, né, com toda essa proposta consciente e de transformação, né? E muita luz, muita vibração também para vocês. Estamos juntas sempre. Se somos, somamos, né, Fê? Exatamente. Eu digo mesmo, né, para você, para medicina, até porque eu me sinto parte, sou parte. Exatamente. São partes de um todo, né? Se somam. É isso. Oh, querida, gratidão.